O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chamava Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isto? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, irmão e irmã. Grata alegria de poder partilhar convosco a palavra de Deus do dia de hoje. Essa liturgia nos convida para uma reflexão muito importante. A reflexão do santo que hoje nós celebramos. Nenhum santo é qualquer um. Porém, esse santo que hoje nós celebramos e comemoramos é um santo por excelência da nossa igreja. Não precisou ser reconhecido e muito menos elevado aos altares da igreja canonicamente, porque São José, o esposo de Maria, o pai de Jesus, por si mesmo tem os seus devidos méritos. E São José não precisou ficar provando também algum milagre, ou milagre algum, porque grandioso foi José pela sua vida. Deixou-nos exemplo de vida grandioso que até mesmo hoje a igreja celebra com reverência, com grandiosidade e com alegria. Em primeiro lugar, nós comemoramos São José como o esposo de Maria, o pai de Jesus. Um homem que disse o seu sim, que foi considerado pela história e até hoje reverenciado por isto como justo. Tinha de tudo para atirar pedras, para matar como a lei prescrevia Maria, a sua até então noiva ou namorada, que se engravida antes do casamento. Mas José, homem místico, de espiritualidade, escuta a vontade de Deus, os apelos de Deus, e entende que Maria está grávida pela ação infusa do Espírito Santo. Grávida de Jesus, aquele que viria a ser o Salvador, que remiria a humanidade. José não entende isto porque entende em sonho, porque Deus o revela, mas porque José tem fé. José é homem do silêncio, é homem justo, que espera as coisas acontecer para depois tirar as suas conclusões. E hoje nós partilhamos desse mesmo José, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus, um título muito importante. Comemoramos José operário. O que quer dizer esse José operário? Quer dizer o José trabalhador, o José carpinteiro que o Evangelho hoje vem nos trazer. Estão admirados com Jesus. Por que estão admirados? Porque Jesus realiza muitos prodígios, milagres, portentos. Sábio, inteligente, e estão ao mesmo tempo encantados com a sabedoria de Jesus. Mas uma forma de medir o filho é através do pai e da mãe. E os questionamentos se vêm. Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas, ou seja, irmãos, são os primos? Mas a pergunta principal é esta: não é ele o filho do carpinteiro? E uma forma que tinha de puxar o tapete do outro, quando era grande, era olhar a profissão que o pai tinha. Se fosse um médico, se fosse um escriba, um doutor, com certeza iria fazer muita diferença. Mas um carpinteiro?
que até mesmo o trabalho ainda não era elevado a tal dignidade como hoje o é e nós celebramos. Jesus é o filho do carpinteiro. O carpinteiro que ensinou para a humanidade a justiça, o amor e ao mesmo tempo a disponibilidade. O carpinteiro que mostrou a importância do trabalho, na simplicidade, na humildade. Não deixou jamais de acolher em seus braços Jesus Cristo para lhe conceder o pão cotidiano, o alimento que sustenta. José trabalhou. José trouxe para dentro da casa dignamente o seu sustento com o seu suor. Provavelmente Jesus aprendera também na carpintaria o ofício do Pai. E assim Jesus também trabalhava. Como depois Jesus oficialmente disse que o trabalho dele era fazer a vontade do Pai que estava no céu. Do seu Pai, do nosso Deus. Hoje a liturgia vem nos mostrar a importância, exemplo de São José, do trabalho. E é necessário nós também olharmos o nosso trabalho. De repente você é um carpinteiro, um pedreiro. De repente você uma faxineira, uma secretária, um secretário, um professor, um mestre de obra, um agricultor. Enfim, nos trabalhos infinitos que se existem. Se sinta digno desse trabalho e que esse trabalho possa servir para trazer o pão, o alimento tão digno para dentro da sua casa. José não visava pelo seu trabalho a riqueza e muito menos os acúmulos que a vida e o mundo acabam oferecendo. Ele queria simples e unicamente sustentar Maria e Jesus. Queria José ter uma vida como qualquer um outro que tinha o direito do pão e do alimento em sua mesa. Por isso hoje vamos olhar para a nossa realidade de pessoas que estão desempregadas ou de repente até mesmo empregadas, mas que nem sempre o trabalho oferece para ele o necessário para a sua sobrevivência. Lembramos o tema da campanha da fraternidade. É para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas encontramos ainda muitas pessoas escravizadas em fazendas, em empresas, em comércio, e que mal conseguem o sustento, o pão e o alimento. Vamos rezar por essas duas dimensões, do trabalhador que traz com seu suor o pão e o alimento para dentro de casa, mas também o trabalhador ou o ser humano que é escravizado no trabalho e que muitas vezes, mesmo trabalhando 24 horas, mal consegue ter o pão e o alimento em sua mesa. São José, operário, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.